Algo interessante está acontecendo na política do Reino Unido. Deixa-me te dar um pouco de contexto. Então, lembra daquele debate entre Tommy Robinson, Lawrence Fox e mais alguns caras contra muçulmanos na Oxford Union? Onde eles estavam debatendo a moção sobre se o Ocidente deveria ter cautela com o Islã. O Islã tem uma agenda nefasta? O Islã quer dominar o Ocidente? Os ocidentais deveriam se preocupar com a crescente influência do Islã? Então, essa mulher muçulmana brilhante, essa aqui, ela sozinha marcou um dos maiores gols contra da história dos debates. Esse vídeo teve, olha só, 12,6 milhões de visualizações, certo? 12,6 milhões de visualizações. Sem ver o debate, muitos já comentam, veja só. É isso que dizemos a vocês. O Islã não é bom para o Ocidente. Eis o porquê. Stephen Yaxley Lennon, conhecido pelos seus hooligans como Tony Robinson. Stephen, tem uma multidão lá fora em tumulto contra você esta noite. Sem a proteção e generosidade de um presidente palestino muçulmano e de um comitê executivo majoritariamente sul-asiático, você estaria literalmente frita. Olhe para a reação de Lawrence Fox. Sim, tudo bem, obrigado. Literalmente frita. E tudo isso, você viu? Ela respondeu aquele cara, ele ficou, acho que isso não é bom. Olha a cara do Tommy. Não considero esse um bom argumento, principalmente ao afirmar que o Islã é uma religião de paz e que não precisam se preocupar conosco. Então eu sei e vou explicar pra você por que essa mulher, essa jovem, disse o que disse e por que Tommy Robinson está realmente defendendo ela. Acredite ou não, ela recebe ameaças de morte de muçulmanos por expor o Islã. Não, tô exagerando. Eu não sei. Eu não sei se ela tá recebendo ameaças de morte de muçulmanos ou não. Mas, obviamente, muita gente tá zombando dela e dizendo: muito bem, obrigado por nos provar que o Islã é uma religião seguida por um bando de bárbaros. Que temos que agradecer aos seus líderes, porque seus arruaceiros, seus bandidos, não estão nos matando nas ruas. Obrigado. Obrigado, líderes muçulmanos. Isso não pega bem, querida. Então, Tommy Robinson se manifestou e está tentando defendê-la. E eu vou te dizer por que Tommy Robinson está errado, pelo menos desta vez. Enquanto estou aqui deitado, lendo os comentários sobre o Oxford Union, o que posso dizer? Aisha, a primeira garota. Conversei longamente com ela naquela noite. Antes ou depois, Tommy? Falei longamente sobre a família dela. O pai dela, onde ela estudou. Ela era realmente muito legal. Ela era uma garota adorável. Acho que o comentário dela no começo foi ingênuo. Acho que ela não quis dizer isso dessa forma. Não, ela quis dizer exatamente como está sendo interpretado. No entanto, ela não acredita nisso pessoalmente. Há uma diferença, e vou te explicar por quê. O que ela disse reflete um sistema de crenças muito comum entre muçulmanos, vamos dizer, dentro do Islã. Então pense nisso como uma hierarquia de coisas. Sim, no topo você tem o Islã, depois você tem os estudiosos muçulmanos, e lá embaixo você tem os muçulmanos. Ela está lá embaixo, apenas uma muçulmana comum, em conflito e confusa, tentando descobrir seu lugar no Ocidente. Usa roupas modernas. Até Muhammad Jaj a defendeu. Por que isso? Eu vou explicar o motivo, pois faz sentido. E então, todos os muçulmanos são criados com certas crenças, valores e pontos de vista. Esses pontos de vista e crenças vêm diretamente do Islã e são transmitidos pelos estudiosos muçulmanos até os muçulmanos individuais. E é por isso que você vai ver essa grande variação entre muçulmanos de batom radicais. Muçulmanos que não ligam, muçulmanos liberais, etc., porque depende de onde esse muçulmano obteve seu conhecimento islâmico. Ela está na Oxford Union, sem burca, então parece ser uma muçulmana liberal. Mas por que faria uma ameaça dessas? Isso soa estranho para ocidentais. Por que diria isso? É verdade. Tommy sabe julgar bem o caráter das pessoas. Ela realmente não quis dizer isso. Pessoalmente, ela não quis dizer. Mas é uma visão muito prevalente no Islã que pessoas que criticam o Islã, ou Maomé, ou qualquer um que seja sagrado para eles, merecem ser mortas. Então eles ficam tipo, sabe de uma coisa, pessoal? E tenho certeza de que vocês já viram aquele meme que diz algo como:
eu sou um muçulmano moderado. Por favor, não insultem o Islã. Caso contrário, aquele muçulmano radical vai te matar. De novo, esse muçulmano moderado não quer ver alguém sendo morto. Eles realmente não querem ver isso pessoalmente. Mas quando ouvem falar sobre isso, vão dizer, bem, Tommy, deixa eu te contar uma coisa. Ela pode não querer isso, mas se ela soubesse da sua morte por uma turba muçulmana após falar com você, talvez reagisse diferente. Mas diria: por isso, não se deve mexer com a religião dos outros. É o que ela diria. Essa seria a reação usual dela. Essa é a diferença, Tommy. Então você está julgando ela como pessoa. Mas, infelizmente, ela é uma peça de uma máquina muito maligna. E essa máquina guia as ações dela. Essa máquina guia a língua e o cérebro dela. Eu não estou sendo... Honestamente, não faça isso. As pessoas podem achar que eu sou ingênuo. Você é ingênuo. Sim, eu acho que sou bom em julgar o caráter das pessoas. Ela foi muito legal. Ela foi realmente muito legal. Não percebi negatividade dela. Obviamente, olha, em um debate como aquele, é uma performance ao mesmo tempo. Eu concordo. Ela está fazendo um teatro para tentar ganhar a discussão em nome da sua religião. Ela errou feio. Errou muito feio com esses comentários. Mas eu não acho. Tenho quase certeza que ela não fez isso. Eu sei o que ela disse, mas não era essa a intenção dela. Me sinto um pouco... De todas as pessoas que estavam lá, de todas as pessoas discutindo, havia alguns monges pró-jihadistas naquele painel. Ela não era uma deles. Mas ela tá nesse time, Tommy, ela está nesse time. Então, seja o que for que esse time decidir, ela vai acabar seguindo com eles. Porque, acima de tudo, a prioridade máxima é proteger o Islã, proteger a agenda islâmica. então ela não vai se rebelar e não vai dizer isso. Ok, não queremos fazer isso. Olhe para ela individualmente. Pode não querer, mas foi programada para pensar assim. Esse vídeo eu queria mostrar antes, mas esqueci. Tolerem o desrespeito ao nosso profeta, que a paz esteja com ele, e haverá consequências para suas ações. Vocês terão repercussões por suas ações. Desde o nascimento, fomos treinados para defender a honra do nosso profeta, e estamos prontos para dar a vida por isso. Veja, é aqui que você não entende. Você pode pensar que ele é apenas um daqueles muçulmanos radicais. Você não entende. Vocês, não muçulmanos, não entendem como Maomé sempre foi considerado um limite intransponível. Veja, ele diz que fomos treinados desde o nascimento para defender a honra do nosso profeta, e isso é verdade. Você não entende. Mesmo quando eu era muçulmano, era muito liberal. Ninguém na minha família distante poderia sequer ser confundido com um radical. Ninguém tinha barba. Nenhuma das nossas tias ou parentes usava burca, niqab ou mesmo hijab. Mas mesmo assim, na nossa família, Mao é a linha vermelha. se alguém ultrapassar isso, por isso você deve ter ouvido de muçulmanos. Pode insultar minha mãe ou meu pai, mas não meu profeta, pois haverá consequências. Foi assim que ela aprendeu. Agora, ela tem o poder de puxar o gatilho? Eu provavelmente diria que não, mas não subestime isso. E não pense que você está colocando seu chapéu ocidental, sua mentalidade ocidental individualista. É uma noção bem ocidental essa de ser individualista, de julgar cada pessoa individualmente. Vamos olhar para ele como um indivíduo. Mas o Islã funciona em um sistema operacional completamente diferente. O Islã não funciona desse jeito. O Islã é muito coletivo, uma ideologia coletivista. E isso... Sim, acho que é isso que você está perdendo. Tommy está certo sobre ela, mas está errado em deixar isso passar. Porque talvez esse seja o momento para ela voltar e pensar: ok, eu pensei que eu... Falei isso como uma piada leve, pois é uma crença comum entre os muçulmanos que, ei, eu vou devorá-lo vivo. Sim, você sabe, isso é coisa de paquistanês, mas tenho certeza de que a África terá uma expressão equivalente. Então eles dizem essas coisas que ainda estão enraizadas na psique nacional deles, na psique cultural deles. Nem toda pessoa faz isso, mas eles acham que isso é aceitável. Ela era uma garota legal. Tommy, você está apaixonado? Foi isso que eu entendi daquela noite. Fora da discussão. Olha, estamos tendo um debate sobre crenças políticas. Mas eu acho que qualquer momento difícil ou imagem negativa pelos comentários que fez, não acho que ela quis dizer aquilo daquela forma. Sim, isso é muito gentil da sua parte, Tommy. E eu acho que o Tommy, de novo, é porque ele é uma pessoa muito boa.
Ele é uma pessoa muito boa. Pessoal, eu simplesmente não entendo por que as pessoas odeiam tanto ele. E aí eles provocam ele e vão até ele. E, sabe, claro, quando eles tiram ele do sério, eu acho que eu seria muito parecido com ele. Eu também ficaria irritado se alguém me chamasse de qualquer coisa sem me conhecer ou dissesse algo como sua vadia ou algo assim. Eu talvez confrontasse essa pessoa. Talvez não. Não sei. Dizem que pessoas que ficam um pouco famosas, elas deveriam ser mais resistentes. Outro dia saiu um vídeo do Tommy revidando alguém que o importunou. Mas no fundo, ele é muito boa pessoa. Ele realmente não quer que aquela garota atraia todo esse ódio que ela está recebendo agora, porque ele está pensando naquela conversa legal que teve com ela. E eu tenho certeza, e eu sei por que Tommy sente isso, porque eu o vi conversar com Núria Nurjahan e ele estava muito interessado em ouvir as experiências dela como muçulmana. Como alguém do outro lado, como eles estavam percebendo a EDL, ou como eles estavam interpretando as ações de Tommy. E Tommy estava mais interessado em aprender com isso e depois se conectar em um nível humano. Acho que é isso que está acontecendo com Tommy. Só ampliando um pouco, Tommy, se você assistir a este vídeo, você está certo em sentir pena dela. E sua avaliação de caráter dessa mulher, dessa jovem, eu concordo com ela. Está em sua maioria correta. Mas o que precisamos focar é nesse pensamento que passou casualmente pela cabeça dela. Tô te dizendo, é um pensamento muito corriqueiro. É uma forma de pensar muito normal. Se ela não tivesse falado com você e tivesse ouvido no dia anterior que alguém, muçulmano ou não, tinha linchado você, pensaria, bem, é isso que acontece. Quem procura, acha. Eles não conseguem, eles não são criados com esse valor de que precisamos ser capazes de criticar as ideias dos outros, zombar delas, rejeitá-las, e precisamos usar a palavra. Essa é uma tradição muito própria que se desenvolveu de forma singular no Ocidente. É debater com oponentes políticos. Esses debates rigorosos acontecem há muito tempo. Em certa medida, eles também ocorrem no mundo muçulmano, mas o Ocidente dominou isso. Então, acho que ela não entende. Enfim. Não acho que ela quis dizer isso como estão interpretando. É verdade. Conversei muito com ela sobre sua família, criação e crenças em relação à educação. Sim, eu sei exatamente como a conversa teria sido. Eu disse que o que eu tirei daquela noite foi que ela era uma garota muito, muito legal. Ok, bem, Tommy postou isso ontem e hoje já tem outro vídeo. Não sei o que está acontecendo. Esse é bem mais longo, então não vou interromper. Você já entendeu meu ponto. Só vou colocar o vídeo e ver o que ele diz. Recentemente, eu falei na Universidade de Oxford. E tem uma parte desse debate que se tornou global. Isso tem relação com a primeira mulher que falou depois de mim, Aisha. Agora, ouça o que ela disse. Stephen Yaxley Lennon, conhecido pelos seus hooligans como Tommy Robinson. Stephen, há uma multidão lá fora em tumulto contra você esta noite. Sem a proteção e generosidade de um presidente palestino muçulmano e de um comitê executivo formado principalmente por sul-asiáticos, você estaria, literalmente, frita. E eu diria 100%. E eu deveria ter dito isso 4 dias atrás, quando isso saiu pela primeira vez. E eu me sinto mal, porque marquei pontos, porque ela estava do lado do Islã. E eu permiti que algo que eu sei que não é verdade continuasse ganhando força. O que é uma deturpação do que aquela garota quis dizer. E eu sei disso 100%. Não tenho dúvidas. Esse não é seu trabalho, Tommy. Por um minuto. Você está fazendo uma... Eu sei que disse que não iria me envolver, mas eu tenho que dizer isso. Você está fazendo uma avaliação baseada na sua interação de 5, 10 minutos, meia hora com aquela mulher. Mas há uma questão maior. Existem diferentes camadas nesse comportamento também. E você dá carta branca para ela ignora todas essas camadas extras também, o que é um problema cultural para o Islã. Qualquer um que esteja atacando essa garota não está atacando ela porque sabe, porque ela tem chifres na cabeça.
Eles estão atacando ela por causa dessa declaração, que reflete a posição islâmica mais ampla e bem conhecida. Então, não, você não precisa dizer isso. Não foi isso que ela quis dizer. Esse não é o seu papel. Eu até entendo você ter feito um vídeo em defesa dela, mas agora está fazendo outro. É só que, de novo, você não está fazendo nada de errado. Eu aceito a sua caracterização dela, mas você está exagerando aqui, porque é a cultura que precisa ser alvo e ser corretamente criticada. E ela precisa entender isso para que possa mudar o comportamento dela no futuro. E talvez ela mude. Você pode acabar se afastando. Alguns pode haver um grupo dissidente de jovens muçulmanos que diga: sabe de uma coisa? Essa é uma política muito ruim. Assim como é um valor ruim dizer casualmente que quem insulta Maomé deve ser decapitado, ou algo assim. Comê-los vivos, ou algo assim, como dizem. Então, pode surgir um grupo de muçulmanos a partir disso, e eles dizem, sabe de uma coisa? Esse valor é muito problemático para nós, mesmo que não acreditemos nele. Mas como está enraizado em nosso subconsciente, é por isso que simplesmente falamos isso, e isso não é bem recebido. E isso faz com que a gente pareça ruim. Portanto, não vamos mais usar isso. E isso pode acontecer por isso. Continue pressionando, Tommy. Não foi uma ameaça. Todos os que o viram disseram. Está Não, é isso publicando mesmo. matérias dizendo que a garota muçulmana ameaça Tommy Robinson. Não foi uma ameaça. Eu sei 100% que ela não quis dizer isso como uma ameaça. Se foi interpretado como uma ameaça, não era uma ameaça. Então, Não é uma ameaça dela diretamente. Ela não falou isso, nem eu disse assim. Não que houvesse uns caras por aí esperando pra te matar. Ela disse, veja as palavras. Realmente afirmou que se não fosse pelo palestino e o outro grande muçulmano do sul da Ásia, então isso teria acontecido. Ela basicamente está te descrevendo o quão irritada a comunidade muçulmana está, ou como eles provavelmente vão se comportar. Ela se retirou da equação e está te dizendo, olha, só estou te contando o que vai acontecer. Mas em vez de ficar do seu lado, ela está ficando do lado da grande colega palestina muçulmana dela e do muçulmano sul-asiático. É com eles que ela está ficando. quero esclarecer isso porque passei quase toda a noite conversando com aquela garota. Ela era adorável. Impossível conhecer alguém mais legal. Fiquei com pena, porque os pais e a família dela estavam vindo. Penso do ponto de vista dela. Ela é muçulmana, certo? Ela não vai concordar comigo, pois nasceu e foi criada como muçulmana. Por isso penso do ponto de vista dela. Ela está lá enfrentando a maior oposição ao Islã que existe. É um grande momento para ela, como uma jovem garota. Ela tem a idade da minha filha. Então é um grande momento para ela. Os pais e a família dela virão vê-la se apresentar, porque aquilo é uma encenação. Um debate desses é uma encenação. Todo mundo faz cena ali, todo mundo está fazendo comentários. Mas eu sei, 100%, categoricamente, que aquela garota não quis dizer isso como uma ameaça. Mas ela escreveu, Tommy. Ela estava lendo do discurso escrito dela. Não foi um comentário improvisado. É o reflexo do comportamento muçulmano. É só isso. Podemos deixá-la de lado, mas todo mundo está focado na propensão e na atração pela violência no Islã. Esse é o ponto principal, Tommy. Além disso, algo para esclarecer. Não havia uma multidão de islamistas do lado de fora. Do lado de fora do tribunal, do lado de fora da universidade. Não era uma multidão muçulmana, mas sim de esquerda radical, woke, branca, liberal, patética e de classe média. Não eram muçulmanos. Quando ouvem uma mulher muçulmana falar sobre isso e dizer que alguém vai se dar mal, entendo como pode ser interpretado assim. É isso. Mas com certeza não foi isso. Então eu sei que aquela garota, eu deveria ter dito algo antes, porque só posso imaginar como foram esses últimos 4 dias, quando eu sei que ela não quis dizer aquilo. Eu sei disso. Eu deveria ter falado há 4 dias. Eu sei que ela não quis dizer aquilo. Ela sabe que não quis dizer aquilo. Mas mesmo assim, o mundo inteiro está achando que ela quis dizer aquilo. Eu já estive nessa posição. Sim, quando suas palavras são tiradas do contexto e depois usadas contra você. E acho que permiti que isso fosse usado contra você. Então, peço desculpas, Aisha. Se você estiver assistindo isso, peço desculpas porque sei que você não quis dizer isso. E eu deveria ter me manifestado desde o primeiro momento. Mas estava mais interessado em marcar pontos do nosso lado contra o Islã, o que foi uma atitude idiota, porque eu sabia que você não quis dizer isso. Então, quero deixar claro que qualquer um que esteja falando e dizendo que Aisha, aquela jovem, estava me ameaçando ou usando isso como ameaça. Foi uma escolha de palavras ingênua de uma jovem cuja família, aliás, foi atacada do lado de fora. Quando ela fala assim, eles foram atacados. Não foi pelos meus apoiadores. Sempre deixei isso claro. Se ouvir meu discurso, verá que parabenizei a garota, pois sabia que ela estava nervosa. Eu sei o quanto é importante falar em algo assim. Eu sei o quanto eu estava nervosa. E sei que a família dela teria se orgulhado ao vê-la debatendo daquele jeito. E eles não puderam ver isso. Então, tire a religião disso.
Tire nossa política disso. Tire tudo disso. Ela é só uma garota jovem Vamos que resolver subiu isso. num palco comigo, o que é uma coisa difícil. Posição para uma jovem muçulmana. E ela foi absolutamente adorável fora daquela apresentação e daquele debate. Então, parabenizo-a pelo discurso e quero que você aproveite este momento para todos que estão ouvindo isso e confiam no que eu digo para esclarecer os fatos. Ela não quis dizer isso como uma ameaça. Eu também mantive contato com alguns dos estudantes ingleses, os estudantes ingleses brancos. Ela não quis dizer isso como uma ameaça, só explicou o que aconteceria com você, porque conhece sua comunidade melhor que você, Tommy. E você também sabe disso. Ela só está te dizendo o que os muçulmanos vão fazer com ela, o que vão fazer com você, e ela não tem problema nenhum com isso. Em algum nível, ela pode até ter um problema com isso, mas o problema pessoal dela não importa. Estamos falando sobre o Islã, não necessariamente sobre ela. Os estudantes que conheci e conversei naquela noite na universidade, que são amigos de Aisha, que só elogiam a garota, como ela é uma pessoa linda, como ela tem uma alma maravilhosa, e que ela não tem nada de extremista em sua personalidade. Mas- Como eu disse, ela está defendendo. Discordamos da posição dela. Claro que sim, Ela está lutando pelo Islã e ela é muçulmana, então nós discordamos dela. Nós discordamos fundamentalmente dela. Mas ver algo sendo distorcido globalmente contra uma jovem que não teve essa intenção, e eu estou me repetindo agora, mas só quero reiterar muito fortemente que não foi dito como ameaça, e ela poderia ter sido mais gentil. Então eu acho que os comentários ou os ataques sobre algo que não é a interpretação correta do que ela estava dizendo. Palavras bobas usadas. Sim, e sem pensar. Mas quem pensaria nisso nessa idade? Você não espera tanta atenção ao que está dizendo. Estou esclarecendo isso para deixar claro. Se você vê isso nos comentários ou percebe que a história ainda causa polêmica, fui ameaçado por uma estudante muçulmana em uma universidade e ela... Veja só. Olha por quem ela está sendo admirada. Muhammad Hijab. Ele postou isso. Esta é a imagem que mais agita a extrema-direita. Olha só, Muhammad Hijab está se manifestando a favor de uma jovem. Uma mulher muçulmana de aparência moderna, bem articulada, bem educada, sem burca, sem hijab, sem abaia. Não, nem mesmo uma mera expressão, ainda que simbólica, do Islã. Olhe para isso. Muhammad Hijab odeia esse tipo de mulher muçulmana. Ele odeia esse tipo de mulher. Ponto final. O namorado dele, Ali Dawa, faz a esposa dele se comunicar com ele por meio de um quadro branco e você não pode ver o rosto dela. Essas pessoas estão gostando dela. Por quê? Porque ela pode dizer o que disse. Ou seja, de novo, tire ela da equação. Ela é só uma ferramenta. Ele está olhando para isso. Também podemos usar essas pessoas modernas, esses muçulmanos modernos, porque você precisa entender que o Islã também se dividirá em várias facções, inclusive no Ocidente. Haverá radicais pró-jihad e o Islã estará presente em todos os lares. Então você vai ter esses muçulmanos moderninhos que não querem se envolver com os Muhammad Hijab do mundo, mas também querem manter sua identidade muçulmana. Então eles também precisam manter tudo isso junto. Por isso é natural que Muhammad Hijab admire essa mulher, mesmo que até agora eles nunca tenham apoiado mulheres como ela. Ele afirma que essa é a imagem que mais incomoda a extrema-direita, uma mulher muçulmana inteligente. Vocês preferem que mulheres muçulmanas inteligentes fiquem trancadas dentro de casa tendo filhos para vocês? Sobre o que estão falando? Uma mulher muçulmana inteligente que recusa o papel de vítima e se levanta para defender seu povo. Foi isso que eu disse. Eu disse, mano, se você não acredita em nada do que você defende ou acredita, você nem gosta desse tipo de mulher forte. Você vai permitir que suas filhas debatam com homens? Tipo, é um desastre para eles. Entendo por que Tommy disse isso. Ele é legal e gosta de se conectar pessoalmente. É uma pessoa muito boa. Eu não acho que as pessoas que têm a chance de vê-lo de perto vão ter outra opinião. Não é perfeito. Mas de pessoa para pessoa, ele é uma boa pessoa. Você pode confiar nele em muitas coisas. Ele não vai te dedurar. Ele não vai te jogar na fogueira. Às vezes ele passou por muita coisa. Nunca estive no lugar dele. Na verdade, ele fez outro vídeo. Talvez eu fale sobre isso depois. As pessoas estavam zoando ele, dizendo que ele é meio estranho, meio agitado. Será que ele está usando drogas de novo? Blá, blá, blá. E aí ele disse, sabe, eu fiquei em confinamento solitário por tanto tempo, e ele tem uma avaliação psiquiátrica. Por que ele consegue? Ele se mostra tão forte
que a gente esquece o que aconteceu no passado. Eu não sei. Eu não consigo viver um dia assim. Eu sou um animal solitário. Eu sou um tigre solitário. Mas se eu não tiver meus aparelhos comigo, eu fico louco. E essas pessoas passaram tanto tempo em confinamento solitário e a gente nem sabe. Mas eu entendo as boas intenções do Tommy. Mas, Tommy, você está focando demais nela. Você tem que focar no que ela representa.